Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Você que acessou o canal Sacando Matemática. Nesse vídeo, olha o que eu escrevi aqui, ó. Calcular as raízes da equação braçal. O que é uma equação braçal? Quando eu dava aula no colégio, eu e um outro colega de matemática, a gente dizia que quando uma questão dava muito trabalho para resolver no quadro, a gente dizia que a questão era braçal, quer dizer, dava muito trabalho para o braço. Essa aqui dá um pouquinho de trabalho para o braço, mas não é tanto assim também não. É um trabalhozinho algébrico bom, tá certo? Vai aparecer inclusive aí fatoração do trinômio quadrado perfeito, por exemplo, não é? Vamos ver que tipo de equação é essa. X mais mx mais 5m menos 2m ao quadrado menos 2 mais x vezes x igual a zero. Bem, a questão, aqui no enunciado não falou nada sobre quem é a variável. Então, quando não falar nada, porque a variável é o x, tá bom? Se a variável fosse m, o problema deveria falar. Então, a variável é x. E o m é constante. As raízes vão sair em função de m. Essa equação, esse tipo de equação, a gente chama de equação literal, tá? As raízes são dadas em função de uma letra, ou mais de uma letra. No caso aqui, uma letra só é m. Então veja, x vezes x, x ao quadrado. Isso aqui é uma equação de segundo grau na variável x. Então você já identificou que x é a variável. 5m menos 2m2 menos 2 não é variável, é constante. Porque não tem o x multiplicando, tá? É a constante c da equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Então vamos lá, vamos colocar a ordem nessa bagunça. X vezes x, x ao quadrado. Aqui tem um x somando com mx. Então você pode colocar o x em evidência e fazer uma fatoração. Tá certo? Eu já vou pôr o x aqui depois do parêntese, tá? Então veja, x dividido por x dá 1. E mx dividido por x dá m. 1 mais m, ou então m mais 1. Confere. Ó, quanto que é m vezes x? Mx mais 1 vezes x é x. Fiz uma fatoração, colocando o fator como um x em evidência. Acabou x. Agora o restante aqui, ó, menos 2m ao quadrado mais 5m menos 2 igual a zero. Então aí você tem, ó, o A é 1, não é? Aqui é coeficiente A. O m mais 1 que multiplica x, o m mais 1 só, né? É o B. Coeficiente de x, ou seja, o valor que multiplica x elevado a 1. O valor que multiplica x ao quadrado é o A. O valor que multiplica x elevado a 1 é o B. E observa que aqui não tem x, né? Aqui é o coeficiente C. Tá clareando, não tá? Então agora vamos calcular a delta e encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara. Então delta é o que? B ao quadrado. O que é o B? M mais 1. Então é m mais 1 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui, ó. Menos 2m ao quadrado mais 5m menos 2 B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quadrado de uma soma. Quadrado de uma soma. Quadrado primeiro, m ao quadrado. Mais 2 vezes 1 vezes o outro. 2 vezes 1, 2. 2 vezes m, 2m. Mais o quadrado de 1, que é 1. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8m ao quadrado. Mais 8m ao quadrado.
Menos 4 vezes mais 5. 4 vezes 5, 20. Menos 20m. Menos 20m. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Reduzir os termos semelhantes. M ao quadrado é semelhante com 8m ao quadrado. Então m ao quadrado mais 8m ao quadrado dá 9m ao quadrado. 2m é semelhante com 20m. Então 2 menos 20 dá menos 18. Menos 18 o que? Menos 18m. 1 mais 8, 9. Agora veja com atenção, esse trinômio está aí. Vamos verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito? Como é que você verifica? Você extrai a raiz quadrada do primeiro. Vamos lá, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de m2 é m. Coloca o sinal do segundo termo e extrai a raiz quadrada do terceiro termo. Raiz quadrada de 9 é 3. Fecha o parênteses e eleva isso ao quadrado. Agora verifica se o termo do meio está correto, se é 18 mesmo. Como é que é o termo do meio? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. 18m, tá certo. Beleza? Que esses dois você já sabe que tá certo, você acabou de extrair a raiz, né? Então, esse é o delta. Nós vamos ter que extrair a raiz de delta. Então, veja bem. Por quê? Porque na forma de Bhaskara não precisa da raiz quadrada de delta, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. A raiz quadrada disso aqui. Ficou fácil agora, não ficou? Ó, 3m menos 2 elevado ao quadrado. Nós vamos extrair a raiz quadrada de um valor que está ao quadrado. A raiz quadrada a raiz de índice 2, que é a raiz quadrada, vai anular o expoente 2. As operações são inversas. A radiciação anula a potenciação se tiver o mesmo índice e o mesmo expoente, não é? Expoente e índice forem iguais. Então isso aqui dá o quê? Dá 3m menos 2. Essa é a raiz de delta. Então agora a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. A fórmula de Bhaskara, como é que é? A variável é x. X é igual menos b, quer dizer, o oposto de b. Onde é que está a equação? Aqui, ó, não é? Está aqui em cima. Oposto de b. Qual que é o oposto de m mais 1? É menos m menos 1. Menos m menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o quê? 3m menos 2. Coloca dentro do parênteses, porque aqui tem uma subtração, né? Dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. Tá? Então agora, uma das raízes vai ser, vou pegar outro papel aqui, tá ficando curtinho, não tá? Uma das raízes vai ser assim, ó, um valor de x vai ser menos m menos 1, menos m menos 1, mais 3m menos 2, mais 3m menos 2 sobre 2. Tá visível? Então esse valor de x vai ser quanto? Menos m mais 3m, 3m menos m, vai dar 2m. Menos 1 menos 2 dá menos 3 sobre 2. Certo? Isso aí vai dar o quê? Menos m menos 1 mais 3m menos 2. Então vai ficar quanto? Vai ficar... Eu estou olhando ali no papel que eu resolvi, parece que eu errei um númerozinho ali. Vamos ver. Menos m, 3m menos 2m.
menos 3 sobre 2. Então isso aqui deu quanto? Deu M. Não, mas não tinha esse 2 aqui. Não tinha. Ah, aqui em cima, pessoal, eu troquei. Aqui é 3, eu pus 2. Você já tinha visto, né? Agora que eu vi. Tá certo? É 3. Eu mudei para 2. Ah, não ia dar certo de jeito nenhum. Não ia chegar na raiz correta. Então, mais 3m menos 3. Eu olhei no papel e falei, não estou lembrado desse 3. Então aqui ficou o quê? 3m menos m, 2m. E menos 1, menos 3, menos 4. Agora divide, ó. 2 por 2 dá 1, vai dar m. 4 por 2 dá menos 2. Uma raiz é m menos 2. Beleza? Isso acontece, não é? A falta de atenção. O velho às vezes falha na atenção. Mudei sem ver, você viu? E a outra raiz? A outra raiz vai ficar assim, ó. Menos m, menos 1, agora sinal menos, menos 3m, menos menos 3, mais 3 sobre 2. Isso vai dar quanto? Vamos escrever aqui. Isso vai dar menos 3m menos m, menos 4m. Menos 1 mais 3, 3 menos 1, dá mais 2 sobre 2. Dividiu, ficou o quê? Ficou menos 2m, 2 por 2 dá 1, mais 1. Ficou apertadinho ali, mas deu para enxergar, não deu? Tá enxergando aí? Melhora, ter um controlezinho aí para melhorar a tela, né? Melhorar a visibilidade. Então uma raiz é m menos 2, a outra raiz é menos 2m mais 1. Estão aí as raízes. Um bom exercício é você substituir x por esses valores e verificar se dá zero, porque é assim que a gente verifica, né? Mas as raízes estão corretas, viu? M menos 2, menos 2m mais 1. Não é boa? Eu não falei que ela era um pouquinho braçal? Um pouquinho só, né? Só para fazer uma forcinha no bíceps, não é isso? Aqui, um grande abraço. Te agradeço ter acessado o vídeo, viu? Um abraço do Itamar, boa sorte. Tchau, tchau.